Você já se sentiu sufocado tentando agradar todo mundo? Já percebeu que, por mais que você se esforce, ainda assim há quem critique, rejeite ou simplesmente ignore o que você faz? Talvez você esteja esgotado, tentando caber em moldes que nem foram feitos para você. Esse vídeo é para você que carrega a dor silenciosa de não se sentir suficiente, mesmo se doando por inteiro. Você não precisa ser amado por todos, e tá tudo bem. É isso que vamos explorar hoje. Essa não é só uma frase bonita, é uma libertação. Você vai entender passo a passo por que essa busca por aceitação total está te destruindo e como se libertar disso. Se esse tema já mexeu com você, confere se você já está inscrito aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E no fim, quero saber, qual parte mais te tocou? Comenta lá para a gente conversar. Desde pequenos, somos condicionados a agradar. Quando somos bonzinhos, ganhamos aplausos. Quando somos autênticos, muitas vezes enfrentamos rejeição. Crescemos com a ideia distorcida de que ser aceito por todos é sinônimo de valor pessoal. E essa ilusão, embora pareça inofensiva, se torna uma prisão invisível. Você começa a calibrar tudo o que faz com base no que os outros vão pensar. Sua roupa, sua voz, suas escolhas, sua vida, tudo é moldado pelo olhar externo. Mas deixa eu te dizer uma verdade que ninguém fala. Até Jesus, Gandhi e Mandela foram rejeitados por alguns. Se nem as maiores figuras da história foram unanimidade, por que você seria? Esse desejo de aprovação unânime é impossível. E o mais cruel, ele mina sua autenticidade. Quanto mais você tenta ser aceito por todos, mais se afasta de quem realmente é. E essa desconexão com sua essência dói, e dói fundo. Por isso, a primeira chave da libertação é essa: entender que a rejeição não é um reflexo do seu valor, mas sim da diversidade humana. Cada pessoa te enxerga a partir das próprias lentes. E tá tudo bem. Agora, vamos explorar por que a necessidade de aceitação tem raízes emocionais muito mais profundas do que você imagina. E antes de seguir, pausa rápida. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo: eu tô me libertando. Bora seguir juntos nessa jornada? É natural buscarmos aprovação. Desde crianças, aprendemos que sermos aceitos significa segurança, carinho, pertencimento. Mas ao crescer, carregamos essa necessidade como se fosse uma obrigação de vida. Agradar todos, caber em todos os moldes, ser sempre a versão ideal aos olhos dos outros. Só que isso é um peso, e é exatamente aí que mora o problema. Quanto mais tentamos agradar, mais nos afastamos de quem realmente somos. Abrimos mão de nossos desejos, engolimos nossos limites e sorrimos mesmo quando por dentro estamos exaustos. A verdade é que ninguém consegue sustentar essa máscara por muito tempo sem pagar um preço caro, o preço da própria autenticidade. E aqui está uma reflexão que muda tudo. Quem se molda o tempo todo para ser aceito pelos outros acaba se perdendo de si mesmo. Você já se sentiu desconectado de você? Como se estivesse vivendo a vida no modo automático, tentando preencher expectativas que nem foram criadas por você. Essa é a consequência direta de buscar ser amado por todos. Vivemos mais pelo olhar do outro do que pela nossa própria verdade. A vida vira um palco, onde a nossa verdadeira essência é deixada nos bastidores. E o mais cruel disso tudo é que mesmo fazendo tudo certo, ainda seremos criticados por alguém. Sempre haverá quem não goste, quem não entenda, quem questione. É por isso que a liberdade começa quando a gente entende que ser rejeitado faz parte da vida e que tudo bem. Não ser amado por todos não é sinal de fracasso. É sinal de que você está vivendo de forma real, humana, imperfeita. E isso é lindo. É aqui que muita gente se liberta, ao perceber que agradar a todos é impossível e que tentar isso é um desperdício de energia. Cada pessoa vê o mundo a partir de suas próprias crenças, feridas, julgamentos e vivências.
O que você faz pode encantar um e incomodar outro. E sabe o que isso significa? Que a reação do outro não define o seu valor. Essa é uma das maiores armadilhas. Medir nossa autoestima com base em opiniões alheias. Quando você vive esperando aplauso, qualquer vaia te desmonta. Mas quando você está firme na sua verdade, nenhuma crítica te abala por completo. Por isso, escolha viver com autenticidade, mesmo que isso custe a simpatia de alguns. É melhor ser amado por poucos que te conhecem de verdade do que por muitos que só conhecem uma versão editada de você. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal agora mesmo. Isso ajuda demais a gente continuar produzindo vídeos assim, que falam com o coração. E me diz nos comentários, você já se sentiu pressionado a agradar todo mundo? Quero saber da sua experiência. Vamos falar agora de um conceito libertador. Você não precisa se encaixar em todo lugar. Existem pessoas e ambientes que simplesmente não combinam com a sua energia. E tudo bem. Isso não significa que você está errado, apenas que você pertence a outros lugares. O problema é que insistimos em permanecer onde nos sentimos pequenos, tentando conquistar espaço onde só existe julgamento. Isso desgasta, frustra, adoece. Mas quando você entende que não precisa insistir onde não é acolhido, um novo mundo se abre. Você começa a buscar conexões verdadeiras, onde é possível ser quem se é, sem medo de julgamento. E isso transforma tudo. Você começa a florescer, a crescer, a respirar em paz. Porque ninguém merece viver em constante alerta, tentando não desagradar, não errar, não incomodar. A verdadeira liberdade está em se permitir ser inteiro, mesmo que isso assuste quem só sabe lidar com metades. Outro ponto essencial é compreender que amar a si mesmo não é egoísmo, é autocuidado, é prioridade. Porque quando você se ama, você se protege da necessidade desesperada de ser amado por todos. Amor próprio cria raízes profundas. Ele te ancora, te fortalece, te sustenta nos momentos em que a rejeição vier, e ela virá. Mas se você estiver inteiro por dentro, o que vem de fora não te destrói. Muita gente confunde amor próprio com arrogância, mas na verdade é o contrário. Quanto mais você se ama, mais humilde você é, porque não precisa provar nada a ninguém. Você apenas é, e isso basta. O amor próprio é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, não exige, não implora. Ele apenas se reconhece, se acolhe e segue em paz. E isso é algo que ninguém pode te tirar. Existe uma diferença profunda entre agradar e se conectar. Muita gente passa a vida tentando agradar todo mundo, mesmo que isso custe sua autenticidade. Mas agradar não é conexão verdadeira, é apenas uma performance. E quanto mais você se molda para caber no ideal dos outros, mais você se distancia de quem você realmente é. Isso gera uma angústia silenciosa, uma sensação de que, mesmo sendo aceito, você nunca é visto de verdade. Isso esgota, porque você se entrega para receber algo que na prática nunca vem. Aceitação incondicional. Quem vive em função da aprovação alheia está sempre em dívida consigo mesmo. A solução começa quando você decide parar de se vender em troca de migalhas de aceitação. Ser você é o maior presente que pode oferecer ao mundo e a si mesmo. Pessoas que se conectam de verdade com você vão te amar por quem você é, não pelo que você finge ser. O medo de não ser amado por todos muitas vezes nasce de experiências de rejeição no passado, familiares exigentes, amizades que te deixaram de lado, relacionamentos onde você teve que se anular para manter a paz. Isso tudo deixa marcas. E sem perceber, você cresce achando que só será digno de amor se agradar, se for útil, se for perfeito. Mas a verdade é, amor que exige performance não é amor, é controle. Você merece ser amado mesmo nos dias em que está imperfeito, vulnerável, confuso. Quando você entende isso, começa a se libertar da necessidade de agradar.
Isso não quer dizer que você vai virar alguém insensível, mas sim alguém que escolhe seus relacionamentos com base em respeito mútuo e não em medo de rejeição. Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu escolho ser quem sou, e tá tudo bem. Quanto mais você tenta agradar a todos, mais você se distancia do que realmente importa. Viver com leveza e verdade. A necessidade de agradar é uma prisão invisível, mas real. E enquanto você vive nessa cela emocional, o mundo continua te cobrando uma performance que nunca tem fim. Chega! O que você precisa hoje é se permitir decepcionar quem nunca viu seu valor real. Decepcionar não é falhar, é só parar de sustentar uma ilusão. Quem te ama de verdade vai entender sua mudança. Quem se afastar só estava perto por conveniência. Você não precisa carregar o mundo nas costas para ser digno de amor. Você só precisa se permitir ser. E se esse vídeo está te ajudando, de alguma forma, se inscreve no canal agora. A gente está criando uma comunidade de pessoas que querem viver com mais verdade e menos medo. E a sua presença aqui importa demais. A dor de não ser aceito por todos pode se transformar em um fardo invisível que carregamos por anos. Quando você molda sua personalidade, seus gostos, suas decisões e até seu tom de voz só para agradar os outros, você deixa de viver como você é de verdade. E isso corrói sua essência aos poucos. Existe uma armadilha silenciosa em buscar aprovação constante. A cada vez que você é elogiado, sente um alívio momentâneo, mas esse alívio dura pouco. Logo depois, volta a ansiedade. Será que vão gostar de mim amanhã? Será que fiz certo? Será que fui de mais ou de menos? Essas perguntas se repetem sem parar na cabeça. E o pior, quanto mais você tenta agradar, mais você se afasta de quem realmente é. A opinião dos outros nunca vai cessar, mas você pode escolher se elas vão governar sua vida ou não. Comenta. Aqui, você sente que já se anulou para ser aceito? Quando você aprende a se posicionar, algumas pessoas vão se afastar. E isso não é um problema. Isso é um filtro natural da vida. Ser verdadeiro assusta quem vive de máscaras. E tudo bem. A dor de ser rejeitado por ser quem você é dói. Mas é uma dor libertadora. É o sinal de que você está saindo da prisão da aprovação. Sabe aquela sensação de andar em ovos perto de certas pessoas? De ter que medir cada palavra para não desagradar? Quando você se liberta disso, é como respirar de novo, depois de anos com o ar preso. Não é egoísmo, é autocuidado. E com o tempo você começa a atrair pessoas que te respeitam de verdade, e não porque você se moldou para caber no padrão delas. Se você já passou por isso, deixa um comentário contando como foi essa virada de chave. Ser amado por todos é impossível, e tentar ser só vai te deixar exausto. Olha ao seu redor. Até as pessoas mais inspiradoras do mundo, que ajudaram milhões, foram criticadas, rejeitadas e até odiadas por alguns. Isso mostra uma verdade simples e poderosa. Não dá para agradar todo mundo. E mais, nem é saudável tentar. Quando você para de buscar esse amor universal, você ganha uma liberdade gigante. Liberdade de ser, de errar, de mudar de opinião. Você se permite ser imperfeito, humano. E é aí que a vida começa a fazer sentido. Você começa a viver por você e não pelos outros. Comenta aqui, o que você faria hoje se não tivesse medo de desagradar ninguém? Algumas pessoas vão simplesmente não gostar de você, sem motivo nenhum, e isso não significa que tem algo de errado com você. Significa que somos diferentes, e isso é natural. O problema é quando você tenta entender o porquê o tempo todo. Será que falei algo errado? Será que parecia arrogante? E se o problema não for você? E se for só uma incompatibilidade de valores, de energia, de fases da vida? A aceitação de que você não é para todos é um ato de amor próprio. Você não está aqui para caber em todo mundo.
Está aqui para ser inteiro onde for bem-vindo. Deixe nos comentários. Você já se desgastou tentando entender o motivo de alguém não gostar de você? Quando você aprende a colocar limites, muita gente vai te chamar de difícil. Mas quem te amava só quando você era submisso, na verdade não te amava, te usava. E dói perceber isso. Mas é também libertador, porque você para de mendigar migalhas emocionais e começa a exigir respeito. Você começa a se priorizar e não tem nada de errado nisso. Você não é egoísta por se proteger. Você é corajoso. Corajoso por finalmente escolher a si mesmo depois de uma vida inteira tentando ser o que esperavam de você. Colocar limites é a maneira mais saudável de dizer eu me amo. Comenta aqui. Você tem dificuldade em impor limites nas suas relações? É impressionante como muitas vezes tentamos moldar nossas palavras, atitudes e até nossas escolhas mais íntimas só para agradar os outros. Isso acontece de forma quase automática, como se fosse uma obrigação silenciosa que carregamos no peito. Mas o que poucos percebem é o peso emocional que isso traz. A busca por aceitação universal nos coloca em uma prisão invisível. Você começa a se perguntar constantemente: será que essa pessoa gostou de mim? Será que eu fui bom o suficiente? E se me julgarem? Esses pensamentos vão se acumulando como tijolos, construindo um muro entre quem você é de verdade e a imagem que tenta manter para o mundo. Essa cobrança constante, silenciosa e cruel mina sua energia e afasta sua essência. E o mais irônico, mesmo com tanto esforço, sempre haverá alguém que não vai gostar de você, por qualquer motivo. Nesse momento você precisa se perguntar: até quando vou deixar que isso defina meu valor? A realidade é que tentar agradar a todos é como correr atrás do vento. Você nunca alcança, nunca se satisfaz, e no fim só sobra o cansaço. Quando você começa a aceitar que não precisa ser amado por todos, algo muda dentro de você. O peso começa a diminuir. A opinião alheia ainda existe, claro, mas ela perde o poder de te controlar. Isso não significa que você se torna insensível ou arrogante. Significa apenas que você passa a escolher com mais clareza o que vale a pena ouvir e o que é apenas ruído. Existe uma força silenciosa em ser você mesmo, em viver de acordo com seus valores, mesmo que isso incomode alguns. Essa força te liberta e, aos poucos, atrai quem realmente importa. Aqueles que te amam por quem você é, não pelo papel que você interpreta. Me conta nos comentários, você já se sentiu preso tentando agradar os outros? A nossa autoestima, muitas vezes, fica nas mãos de quem nem conhece nossa história. Damos poder demais para julgamentos rasos, críticas sem fundamento e rejeições que dizem mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. Quando alguém nos rejeita, nosso cérebro interpreta como se estivéssemos errados, como se precisássemos consertar algo. Mas e se, na verdade, a rejeição fosse apenas uma resposta à incompatibilidade? E se ela não for um sinal de falha, mas de autenticidade? Quando você compreende isso, deixa de implorar por aceitação e começa a caminhar com mais firmeza. A sua identidade não está em quem te aprova, mas na forma como você se sustenta quando não é aprovado. A rejeição machuca, sim, mas ela também pode ensinar. Ela pode ser o empurrão que faltava para você parar de se adaptar a moldes que não te cabem. Compartilha nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que estava tentando ser alguém só para agradar os outros? A rejeição dói. E não tem como dourar a pílula. Ser ignorado, esquecido ou não correspondido deixa marcas. Mas aqui está uma verdade que poucos dizem. A rejeição raramente é sobre você. Muitas vezes, o outro está lidando com seus próprios fantasmas, suas inseguranças, seus julgamentos internos, seus padrões. E mesmo que em alguns casos a rejeição venha acompanhada de críticas duras, isso não define quem você é. O problema é que crescemos achando que agradar a todos é um sinônimo de sucesso, que ser aceito por todos é um selo de validação.
E quando a rejeição chega, e ela sempre chega, a gente entra em colapso interno, se questiona, se culpa, se rebaixa. Mas e se a gente começasse a enxergar a rejeição não como um atestado de fracasso, mas como uma bússola de redirecionamento? Às vezes, não sermos aceitos por um grupo, por uma pessoa, por um ambiente, é exatamente o que precisamos para nos encontrarmos de verdade. A rejeição pode nos empurrar para lugares que jamais teríamos coragem de explorar sozinhos. Ela tira o que não era para ficar e abre espaço para o que realmente faz sentido. Não é sobre o que eu fiz de errado, é sobre o que eu ainda preciso entender sobre mim. Você não precisa se encaixar em todos os círculos, você precisa se encaixar em si mesmo. Essa mudança de olhar transforma feridas em sabedoria. E é por isso que esse assunto é tão necessário. Inclusive, aproveita esse momento e compartilha nos comentários. Como você lida com a rejeição? Você já percebeu que nem sempre ela tem a ver com você? A gente passa uma vida tentando se moldar ao que esperam de nós. E aos poucos vai se perdendo de si mesmo. Tentamos ser a filha perfeita, o amigo confiável, o funcionário ideal, o parceiro que não falha. E nessa busca por aceitação, por amor, por validação externa, vamos sufocando partes nossas que gritam por liberdade. Nos tornamos especialistas em agradar, mas completos desconhecidos da nossa própria essência. A necessidade de ser amado por todos não é apenas cansativa, ela é cruel, porque ela nos força a vestir máscaras, a interpretar personagens, a fazer concessões que machucam. E quando você percebe que viveu mais pela expectativa dos outros do que pelo chamado da sua alma, é um despertar doloroso, mas necessário. Nesse momento de ruptura, em que você entende que não precisa mais ser o que esperam, algo mágico acontece. Você começa a se reconectar com quem realmente é. A opinião alheia perde peso, e a sua própria opinião sobre si mesmo começa a ganhar importância. Isso não significa se tornar insensível ou egoísta, mas sim íntegro, coerente com o que sente, com o que acredita, com o que valoriza. É aqui que começa o verdadeiro processo de construção de autoestima, porque agora você está se validando e não esperando ser validado. Está se ouvindo, se respeitando, se acolhendo e, de forma surpreendente, essa reconexão com a sua verdade começa a atrair pessoas que te amam justamente pelo que você é, não pelo que você finge ser. É natural que, nesse processo, alguns se afastem. Pessoas que estavam acostumadas a uma versão mais complacente de você, talvez se incomodem com sua nova postura. Isso pode doer, mas também é libertador, porque você entende finalmente que o amor que depende da sua submissão ou do seu silenciamento não é amor, é controle. E você não veio ao mundo para ser controlado, você veio para ser inteiro. A vida é curta demais para viver sob medida. Quando você para de buscar o aplauso de todos, começa a dançar a música da sua própria alma. E esse é um tipo de liberdade que não tem preço. Ao se libertar da necessidade de ser amado por todos, você dá permissão para ser verdadeiro. E é aí que nasce a conexão mais poderosa que existe, a conexão consigo mesmo. Você começa a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores, começa a dizer não sem culpa, começa a construir relacionamentos mais autênticos. E é curioso perceber como essa autenticidade, mesmo que incomode alguns, inspira muitos outros, porque vivemos em um mundo carente de verdades. E cada pessoa que tem coragem de ser quem é, com imperfeições, com limites, com vulnerabilidades, acaba se tornando uma luz para quem ainda está tentando se encontrar. Por isso, se hoje você sente medo de decepcionar alguém ao ser você mesmo, lembre-se, se a sua verdade decepciona, é porque o vínculo era baseado em fantasia, e relacionamentos assim, mais cedo ou mais tarde, quebram. O que sustenta de verdade são os vínculos onde você pode ser imperfeito, contraditório e ainda assim
aceito. É melhor ter poucos que te amam de verdade do que muitos que te amam por engano. Então, abrace a sua essência, mesmo que ela desagrade, porque viver agradando é sobreviver. Mas viver, sendo você, é realmente viver. Se isso tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. A minha verdade vale mais que a aprovação alheia. Por muito tempo, nos ensinaram que colocar a si mesmo em primeiro lugar era egoísmo, que dizer não era sinal de frieza, que se afastar de quem machuca era indelicado. Mas a verdade é que amor próprio não tem nada a ver com ego, e tudo a ver com equilíbrio. Amar a si mesmo é saber até onde você consegue ir sem se perder. É respeitar seus limites emocionais, mentais e físicos. É reconhecer quando uma situação, uma pessoa ou um ambiente está drenando sua energia. Não é sobre virar as costas para o mundo, é sobre não virar as costas para você. Quando você se escolhe, você mostra ao mundo como quer ser tratado. Você não precisa aceitar migalhas emocionais, não precisa implorar por afeto, não precisa provar o seu valor a ninguém. Amar a si mesmo é levantar todos os dias com a consciência de que, independentemente de quem te aprove ou te critique, você é suficiente. E quanto mais você se ama, mais claro fica quem realmente te ama também, e quem apenas se aproveitava da sua falta de amor próprio. É nessa clareza que a paz entra. E quando a paz entra, a necessidade de agradar todo mundo sai. Você percebe que a vida fica mais leve quando você para de negociar sua essência para caber em moldes que nem foram feitos por você. Amar a si mesmo é um ato de coragem silencioso, mas que ecoa em tudo que você faz, escolhe e permite. E depois de tudo isso, o que fica? Fica a certeza de que você não precisa ser amado por todos, e tá tudo bem. Você não precisa caber nas expectativas de todo mundo. Não precisa se moldar para ser aceito, nem viver em função de aprovação. A vida é curta demais para passar tentando ser o que esperam de você. Existe uma liberdade enorme em apenas ser, em falar o que pensa com respeito, em sentir o que sente sem culpa, em fazer o que faz sentido para você, mesmo que incomode os outros. Sim, você vai decepcionar algumas pessoas ao escolher a si mesmo, mas vai se salvar, vai se encontrar, vai se libertar. Chega de pedir permissão para existir, chega de implorar por aceitação, chega de se esconder atrás de máscaras. Você é único, sua história é única, seu jeito de ver o mundo tem valor, e quem realmente for verdadeiro vai ficar. O resto vai passar e tudo bem. Não se trata de arrogância, mas de autenticidade. Não se trata de ego, mas de integridade. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já sabia disso, só precisava de um lembrete. E agora que você ouviu, faça algo com isso. Honre sua verdade, confie na sua jornada e, principalmente, nunca mais duvide do seu valor. E antes de sair, se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui te tocou de verdade, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que mais te impedia de ser você mesmo até hoje.